O Fortaleza virou o time da moda. Nos últimos anos, conquistou um pentacampeonato cearense inédito, um tricampeonato da Copa do Nordeste, participações inéditas na Libertadores, inclusive em oitavas da Libertadores, e, é claro, uma final de Sul-Americana em que o Brasil inteiro acompanhou e torceu para o tricolor de aço. Contudo, nem tudo são flores. E o que era bom, de repente, em 2025, parece que sofreu uma derrocada imensa. O clube amarga a zona de rebaixamento desde a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E agora, com 7 pontos distante e tendo 4 vezes mais derrotas do que vitórias, não parece encontrar uma luz no final do túnel. Olha, o time de fora veio hoje explicar os pontos que levaram a esse declínio de um time que não parava de crescer. Afinal de contas, o que aconteceu com Fortaleza em 2025? Eu admito qualquer questionamento à minha competência, mas eu não admito questionamento à minha honestidade. Vai pegar você, ó. Existe uma máxima que diz que o torcedor do Fortaleza foi moldado na dor. Foram 8 anos de Série C. Sempre o Fortaleza conseguia chegar até o mata-mata, mas tinha requintes de crueldade para o torcedor tricolor. Em várias oportunidades, o Leão chegava até a fase mata-mata e caía na partida que valia o acesso. Sempre diante de um estádio entupido por um público com as cores vermelho, azul e branco. Após o tão sonhado acesso à Série B, Fortaleza subiu de patamar a cada passo que dava. Foi campeão brasileiro da Segundona em 2018 e no ano seguinte conquistou sua primeira vaga na Copa Sul-Americana, comandado pelo treinador Rogério Ceni. Mas foi com um argentino que o Fortaleza conseguiu alcançar marcas até então jamais imaginadas. Juan Pablo Vojvoda, pela primeira vez, conseguiu ir para a Libertadores da América. O Fortaleza se tornou o primeiro clube nordestino a terminar o campeonato no G4 na era dos pontos corridos. Ele jogou uma inédita semifinal de Copa do Brasil, disputou uma final de Copa Sul-Americana contra a LDU e alcançou a liderança do Campeonato Brasileiro já no segundo turno. Foi um feito que nunca foi alcançado por nenhum outro time nordestino. Se o torcedor pudesse personificar em uma figura todo o sucesso do clube, o nome citado era quase uma unanimidade: o presidente Marcelo Paes. Para muitos, Fortaleza Esporte Clube começava a se consolidar como uma potência no futebol brasileiro. Bom, pelo menos até chegar o ano de 2025. Bom, galera, mas primeiro nós vamos te contextualizar. Escuta. No dia 6 de agosto de 2021, foi promulgada a Lei da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. A lei instituiu um novo regime jurídico aos clubes que optarem se transformar em empresa, atraindo investimento e profissionalizando as instituições desportivas em todo o país. Alguns grandes clubes aderiram ao novo formato, como é o caso do Botafogo, o Cruzeiro e o Bahia. Em setembro de 2023, os sócios do Fortaleza Esporte Clube votaram para que o clube migrasse para o formato de SAF, tornando o então presidente Marcelo Paes CEO da empresa. A grande diferença é que o Fortaleza ele não possuía um grande investidor que tomasse o controle de tudo, como é o caso do John Textor no Botafogo. Diferente dos outros clubes que aderiram à mudança para se salvar de dívidas, o Fortaleza possuía crédito no mercado e optou por permanecer com 100% das ações pertencendo à associação, ou seja, o Fortaleza era dono de si. Também em 2023, o Fortaleza, que possuía um case de sucesso com a sua marca própria, a Leão 1918, fez uma parceria com a empresa Volt para se tornar a responsável pelo material esportivo do time.
A mudança pode até ter dividido opiniões de torcedores, mas na prática, ela alavancou as vendas do clube. De acordo com a revista Exame, por exemplo, o Fortaleza arrecadou cerca de 40 milhões de reais em 1 ano e meio de parceria. São mais de 150 mil produtos vendidos. E aí, tá acompanhando o história até aqui? Pois segue com a gente que a gente explica mais ainda. A fórmula mágica do Fortaleza sempre manteve o mesmo padrão em relação ao seu departamento de futebol. Apostar em trabalhos longevos de técnicos imersos no clube e no comprometimento de atletas que buscavam crescer de patamar junto ao Leão no cenário nacional. Foi assim que os técnicos Rogério Ceni e Juan Pablo Vojvoda quebraram tabus, alcançaram títulos e conquistaram os corações do torcedor tricolor. Agora vamos ao ano de 2025 para tentar explicar o que houve de diferente para que acontecesse uma derrocada técnica tão grande e números tão aquém da expectativa de todos. Na sua pré-temporada, foi anunciada a participação do Fortaleza em uma competição amistosa nos Estados Unidos, a Orlando Cup Pro Series, competição de que teria participações de clubes como Santos e Atlético Nacional da Colômbia. O intuito da ida à terra do Tio Sam era de internacionalizar a marca. Na prática, após a desistência de vários clubes, o Fortaleza acabou jogando o torneio contra times locais em um campo de hotel qualquer, perdendo, inclusive, uma partida contra a equipe semi-amadora Miami United, pelo placar de 2-1. A decisão de cruzar o continente atrapalhou o calendário do Leão no Campeonato Cearense, atrasando sua estreia e fazendo com que a equipe chegasse a jogar 6 partidas em um intervalo de 12 dias. O time chegava ao seu primeiro clássico rei desgastado e mostrando um padrão tático frágil. O Fortaleza acabou saindo derrotado para o seu maior rival. Resultado esse que se repetiria ao longo de todo o ano. No início do ano, o Jornal Globo fez uma estimativa, tirou uma média dos times que iriam disputar a Série A para tentar descobrir ali quem era o time mais novo, o time mais velho. E olha que dado curioso. O time do Fortaleza, ele só não era mais velho do que o time do Mirassol, que estava fazendo a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Isso, para mim, já era um sintoma de que havia alguma coisa diferente dentro do PC. Contratações como a do zagueiro Davi Luiz, o volante argentino Paul Fernandes e o atacante Davidson mostraram uma movimentação diferente do mercado. Se em outros anos a aposta se concentrava em jovens jogadores procurando afirmação, desta vez os nomes eram conhecidos e rodados no futebol, somados a um platel que já contava com figuras carimbadas como Marinho e o Breno Lopes. Os resultados negativos começavam a pipocar, perdeu de virada para o time do Altos do Piauí, a sua primeira derrota diante da equipe piauiense na sua história. Perdeu também para o Vitória da Bahia em casa e teve que suar bastante para se classificar contra o Ferroviário no Cearense, com um gol chorado aos 47 do segundo tempo. Na coletiva de imprensa do jogo contra o Tubarão da Barra, lá no PV, o técnico Vojvoda, conhecido por ser um cara sereno, tranquilo nas suas entrevistas, esbravejou, bateu na besta, gritou, falou alto. Já dava para perceber que, pelo menos internamente, o Fortaleza não estava bem das pernas. Y para estas finales también. Y en estas finales voy a estar atento también. Sí, voy a estar muy atento, porque eu me llego mi prestigio también. Y porque eu quiero continuar aquí. Mas eu también tengo dor muchas veces. O vocês, cuando critican, Chimi sin vergüenza. Chimi sin vergüenza. Chimi sin vergüenza. ¿Sí? De 4 años, 2 Libertadores, una final Sudamericana, sempre nas finales de Cearense. Se não bastasse a instabilidade técnica, outras coisas também aconteciam de forma paralela. A base de dados de sócios, de torcedores do Fortaleza foi invadida por hackers. E com isso, vários cartões de crédito foram clonados. Eu falo assim, rindo, parece engraçado, mas não foi não, viu? Forçando Marcelo Paes ir a público e em coletiva para tentar explicar o acontecimento e também se justificar pelo declínio técnico do time do Fortaleza em 2025. A final do Campeonato Cearense chegou e os erros cometidos em campo se perpetuaram. Na primeira partida, um pênalti bobo cometido pelo Gaston Ávila ajudou o Ceará a sair na frente.
No segundo encontro, o zagueiro tricolor foi novamente peça crucial do resultado, cometendo uma falta desnecessária e imprudente no meio do campo. O Ávila foi pro vestiário mais cedo e, com um a menos, só restou pro Fortaleza assistir o seu maior rival levantar mais uma taça do Campeonato Cearense. Eliminado o Cearense, momento de lamber as feridas e virar a chave, porque afinal de contas, a Libertadores da América estava chegando. Um campeonato novo, uma nova energia. Libertadores é momento para cantar e se entregar até o último segundo. Mas não foi bem assim que aconteceu. E a chave não virou. A derrota dentro de casa para os argentinos do Racing trouxe uma ressaca difícil de superar. Após 3 dias de derrota, o diretor Alex Santiago foi desligado do Fortaleza, com 2 versões bem diferentes da história. O motivo do desligamento seria por conta de uma transação irregular da premiação do título do futsal enquanto o Alex Santiago presidia o clube. No mesmo período, o executivo do futebol, Bruno Costa, foi desligado, deixando o cargo em aberto por um período de 3 meses, até a volta do Sérgio Parpelin, um antigo conhecido que estava no clube do Remo e acabou voltando como um favor para a diretoria para tentar resgatar o Fortaleza de alguma maneira. Para quem acredita em superstição, azar, urucubaca, o ano do Fortaleza parecia um prato cheio para a conspiração de cada força negativa. Era como se tivesse enterrado uma cabeça de bode no PC. Em uma partida no Castelão contra o Internacional, o atacante Davidson empurrou o Moisés na hora da comemoração de um gol, provocando uma lesão que tiraria o atleta do campo por mais de 100 dias. Inclusive, curiosidade, Moisés não retornou aos campos até o momento da gravação deste vídeo. E detalhe, o gol ainda foi anulado pelo VAR. E somado aos episódios esquisitos do ano Fortaleza, veio o mais trágico, em um jogo contra o Colo-Colo lá no Chile. Após uma confusão fora do estádio entre carabineiros, que são os policiais locais, e torcedores, 2 adolescentes, torcedores do Colo-Colo, acabaram vindo a óbito. A torcida chilena, obviamente, se revoltou com o caso e invadiu o campo antes do final da partida. E foi o momento que gerou uma cena assustadora de todos os jogadores do Fortaleza e a comissão técnica fugindo para os vestiários. O jogo, então, foi declarado como WO para a Conmebol, dando a vitória ao time cearense no placar de 3-0, o que foi certamente a vitória mais amarga da história do Fortaleza. Na sequência de acontecimentos estranhos dentro do clube, nós podemos trazer um dos episódios mais sintomáticos do ano do Fortaleza. O lateral Tinga, em uma coletiva de imprensa à véspera do jogo contra a equipe do Bucaramanga, na Libertadores, entrou em embate contra os influenciadores presentes Guigui e Paulo Mateus, do Expresso Tricolor e canal da Guigui. A mídia alternativa especializada no Fortaleza vem fazendo um trabalho que a própria instituição não vinha oferecendo: aproximar o torcedor do clube. O momento gerou reações controversas, principalmente pautadas nos péssimos resultados que o time apresentou durante todo o ano. Então, quando a gente perde, né, tá muito tempo sem ganhar, né, a gente não é o pior time do mundo, a gente não é os piores jogadores, né, como vocês nos cobram muito, né, chamam muita atenção da gente, né, vocês que são influenciadores, torcedores do Fortaleza, eu acho que às vezes vocês influenciam muito pro mal, que é algo que eu precisava falar, e vocês são torcedores. Eu acho que vocês tinham que ser ao contrário, vocês tinham que motivar, influenciar pro bem, né? Mas eu acho que vocês trazem mais pro negativo do que pro positivo. E essa é uma cobrança que eu tô dando de você, minha para vocês, né? Não sei se vocês vão escutar ou não, mas é pro bem, sabe? Um outro momento que ficou na memória foi justamente o pós-jogo de Fortaleza e Cruzeiro na Arena Castelão, onde na sala de imprensa escancarou o conturbado momento que viveu o clube. O Vojvoda apareceu na coletiva dizendo que só estava lá para dar uma satisfação em respeito aos jornalistas presentes. Ele simplesmente saiu da sala de imprensa com 40 segundos de entrevista. Um momento que nunca havia acontecido sequer parecido na história dele no Tricolor.
Mas, Brudão, calma, que no meio do ano teve um fio de esperança pra torcida tricolor. A data FIFA mais esperada de todos os tempos. Tu sabe qual foi? O Super Mundial. O momento era perfeito para poder organizar a casa. A diretoria então optou por renovar sua confiança no Vojvoda e começou a mudar peças do elenco. Ele rescindiu o contrato do badalado Paul Fernandes e vendeu o Dylan Borreiro. Durante a janela de transferência desse período, ele efetuou 2 contratações, o Everson e o Matheus Pereira. Agora, essa tal confiança no trabalho do Vojvoda, sabe quanto tempo durou, Brunão? Só 2 jogos, tu sabia? Sabia. Tu sabia porque tu leu o texto, né? Mas eu vou contar pra galera aqui. Uma eliminação na Copa do Nordeste e mais uma derrota no Clássico Rei fez a pressão aumentar pela saída do professor. O jogo contra o Ceará, inclusive, levou ao departamento médico o goleiro titular João Ricardo e o seu reserva imediato na mesma partida com a mesma lesão, só não era na mesma mão. A gente chega agora em um dos momentos mais tristes dessa jornada, e eu não tô falando isso só porque tá ali escrito no texto, foi uma bad coletiva, tu se liga? A diretoria demitiu o treinador Juan Pablo Vojvoda do comando do time após mais de 4 anos à frente do Fortaleza. No dia em que ele foi se despedir do clube, dos atletas e dos funcionários, a torcida compareceu em peso, lotando as arquibancadas do PC para um último adeus. Na oportunidade, Vojvoda não conteve sua emoção e se desmanchou em lágrimas. Ali, na frente de todos. Não acontecia só um fim de ciclo, mas um velório de uma identidade corrompida no tricolor. Parecia o fim de uma era vitoriosa, de confiança e de identificação entre a arquibancada e o campo. Agora, o Vojvoda fez jus à sua intensidade até seu último aceno de despedida, porque ele foi de forma intensa e muito sincera. Alô, terra pra Pedro? Cara, a história com o Vojvoda foi linda, mas acabou. Vida que segue, desculpa. E quem o Fortaleza escolheu para seguir? Vai não. Quem o Fortaleza escolheu para seguir a era Vojvoda foi um outro estrangeiro. O Portuga, ex-Botafogo e aniquilador de parisienses do PSG, Renato Paiva. O começo do treinador até parecia promissor. Um empate diante do Bahia, que figurava o G4 do campeonato, e uma vitória sobre o Bragantino, que acabou reanimando muito a torcida e colocou uma nova chama para o tricolor. Mas os resultados bons pararam por aí. O Fortaleza foi eliminado na Libertadores e voltou a empilhar derrotas. Alguns nomes começaram a descontentar a torcida, como o caso do Davidson, que fazia firula e brincadeira fora de hora, destoando do momento negativo do clube. Em resposta, o técnico português afastou ele e outros 5 atletas com a justificativa que precisaria emagrecer o elenco. A era Renato Paiva, afinal de contas, não durou 2 meses. Após o Fortaleza afundar ainda mais na tabela, o treinador foi sacado do clube, e ainda mais sem ele saber. Afinal de contas, o treinador descobriu sua demissão através da imprensa, demonstrando um ato de completo amadorismo da diretoria tricolor. Com a menor média do público na Série A desde o seu retorno, o descontentamento com o material esportivo, o sumiço do CEO do clube e o péssimo retrospecto esportivo tornou o time irreconhecível. Com o fim da breve passagem de Renato Paiva, o Fortaleza precisou ir atrás de mais um técnico. E entre tantos nomes conhecidos e óbvios como Jair Ventura e Eduardo Batista, o Cuca, o tricolor inovou e acabou indo para Martim Palermo. Isso mesmo, aquele centroavante argentino do Boca Juniors, campeão em cima do Real Madrid de 2-1, 2 gols dele. Um grande jogador, mas seria um grande técnico? E ainda mais, para a situação emergencial do Fortaleza? Essa é a última bala de prata do tricolor de aço. Me permita citar uma frase repetida inúmeras vezes pelo CEO do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paes, em várias entrevistas. A bola, ela não entra por acaso. Então,
Se a gente vai seguir essa lógica, essa premissa, a bola também não deixa de entrar por acaso, não é verdade? Eu acho que precisa de uma apuração séria, seja do Conselho Deliberativo, seja da diretoria, ou seja de nós, da imprensa, para tentar explicar como esse efeito dominó aconteceu, acarretando inúmeras coisas que trouxe um ano jogado fora pelo Fortaleza. É preciso, acima de tudo, uma renovação da identificação e da aproximação entre o pessoal que fica lá na arquibancada do estádio e quem está dentro do gramado. Afinal de contas, gente, a identidade do Fortaleza sempre foi ser um time aguerrido, vibrante e principalmente um time que nunca deixou de ser forte. Por tudo isso, desejar um Feliz Natal, um Ano Novo maravilhoso e o torcedor do Fortaleza, que é o maior responsável por tudo isso. É quem nos apoiou, quem nos incentivou, quem mais uma vez colocou mais de 1 milhão de pessoas no Castelão, festas lindas para o mundo inteiro ver e que 2025 a gente vai estar ainda mais juntos. Galera, se você chegou até aqui, meu muito obrigado, tá? A gente não se apresentou, mas eu me chamo Pedro Aragão. Eu sou o Bruno Quintino. Cara, e se você gostou, você viu que deu um trabalhão aí de pesquisa, de apuração de imagem, de tudo. Então, deixa teu like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O Time de Fora é um canal super legal, com muita gente boa. Tem o Bruno também. E aí, não, brincadeira, galera. Mas o Time de Fora é um espaço muito massa. Então, seja muito bem-vindo. Aperta no botão de se inscrever, porque assim você não vai deixar de acompanhar nenhum material nosso, né, Bruno? Exato. É sempre um material com muita informação, mas também um jeito mais leve, mais gaiato de ser também. Seja sobre momentos sérios, momentos mais descontraídos, do jeito que o cearense gosta. Então, por favor, se curtiu, nos dê uma chance, comente, compartilhe, se inscreva, que eu prometo que você vai gostar. E se você tem alguma sugestão de outro tipo de conteúdo e outro assunto, não deixa de falar com a gente, que só a gente vendo você comentando, a gente vai saber o que você quer ver aqui no Time de Fora, tá certo? Ainda não somos telepatas. Ainda não somos. Ainda, tá certo? Um grande abraço. Queria, antes de terminar, agradecer nosso patrocinador que faz esse programa existir. Então, um grande abraço a todo mundo que faz parte da Isoquímica, do pessoal do meu lar, que traz esses produtos maravilhosos para nossas gôndolas. Então, muitíssimo obrigado. É isso, né, Brunão? E, é claro, a produção, que é quase meia-noite de uma quinta-feira, estão aqui na luta para fazer esse canal crescer cada vez mais. Então, o meu obrigado especial a cada um deles e a você, nosso pequeno ouvinte, nosso espectador, que está sempre conosco. Pedrão, partiu? É nóis, galera. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Fumos. É muito fumo mesmo, né, mano?